Olá, eu sou a Virgínia, sejam bem-vindos ao canal Falachinha, com mensagens entre amigos, onde desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Ontem falei que eu ia falar um pouco sobre as leis, então vamos continuar o capítulo Graça do livro Perseverar, o propósito de uma vida. Lembra que eu terminei dizendo que o Senhor informou que riscaria de seu livro todo aquele que pecasse contra ele. Ali o Senhor havia ordenado os 10 mandamentos para ajudar seu povo na luta contra o pecado. Terminados 40 dias no Monte Sinai, Moisés voltou e soube do porquê da ira do pai. O povo havia se prostituído à idolatria. Irado, quebrou as tábuas dos mandamentos e muitos morreram. Posteriormente, Deus fez novas tábuas e instituiu leis. Assim se cumprissem os mandamentos, as leis escritas em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio eram poupados, sendo então esta época conhecida como a época das leis. Neste período, Deus queria que todo o povo ouvisse do seu espírito, como Moisés. Seria um povo diferenciado, mas eles por medo recusaram. Era um povo de dura serviço, Atos 7. E como Deus não arromba corações, colocou somente Arão, irmão de Moisés, como sacerdote para fazer expiação pelo povo. Então Deus ouviria suas orações e de Moisés somente. Funcionava assim. Dependendo da origem do pecado, cada pessoa trazia alimentos ou holocaustos de animais, servindo como símbolos de sacrifício e purificação. Êxodo 24. Havia todo um processo de santificação por detrás, onde o sangue era aspergido sobre o altar e sobre o povo. Deveriam fazer isso pelo menos uma vez por ano, onde não poderia haver defeito nos sacrifícios. E quanto maior a gravidade do pecado, maior obrigação com o sacrifício. Tudo isto porque envolvia algo no mundo espiritual. Era olho por olho, dente por dente. E por vezes acontecia o extermínio daquele que praticava o delito. Alguns eram apedrejados até a morte. Por causa da legalidade de Satanás, o salário do pecado era e é a morte. Mesmo assim, a multidão não temeu nem cumpriu com as leis. Rebelde, murmurador, este povo perdeu a promessa, ficando 40 anos peregrinando no deserto. Números 13. Dos que foram libertos do Egito, somente suas gerações, e como na arca, alguns escolhidos. Oséias, chamado por Moisés de Josué, e Caleb com suas famílias, que viram a promessa se cumprindo. Por desobediência e ira contra o povo, nem Moisés entrou na terra prometida, somente a viu de longe, antes de partir com o Senhor. Deuteronômio 34, seu corpo nunca foi achado. Judas 6, este povo era egoísta, almejava que Deus o servisse, mal agradecido, ainda de coração duro. Eles não viram a glória de Deus como Moisés? Não participaram de todos os sinais, prodígios e provisões como ele? Mesmo assim, e com os mandamentos e leis, não temiam ao Pai. Isto provava o que Deus já sabia: ser impossível o homem cumprir com o que a lei exigia, porque o pecado corria em sua veia. Ainda sua alma nunca era purificada porque faltava, além de temor, verdadeiro arrependimento e amor. E somente seu amor por eles não adiantaria. Deus almejava ser amado por seu povo e que este tivesse comunhão com ele como Moisés tinha. As leis haviam sido instituídas, 1 Timóteo 1, 8 a 11, para que seu povo mudasse de atitude, que tivesse domínio próprio e desistisse dos prazeres da carne, livrando-se do poder do inimigo. Infelizmente, eles não quiseram ajuda, continuavam rebeldes, pois o pecado que não demandava morte tornou-se fácil de prestar contas. Cumpriam somente um ritual, não havia verdadeiro arrependimento. Assim, somente pagavam pelos pecados. Como nos tempos modernos, onde muitos ainda fazem sacrifícios e pensam que podem comprar Deus. Quando se cumpriu a promessa, mesmo na terra prometida, o tempo foi passando e este povo continuava rebelde, como uma criança que esperneia não querendo tomar medicação. Assim, Deus não mais se agradou nem do povo, nem de holocaustos, nem de incensos, nem de festas de lua nova, nem de sacrifícios.
Isaías 1:13, porque poucos obedeciam e serviam fielmente o Senhor. 1 Samuel 15:22. O pecado do primeiro homem, Adão, entrou como marca no sangue da raça humana que, se afastando de Deus, acabou sendo uma raça filha do inimigo. Como mencionei, mesmo assim, o pai não desistiu do seu propósito. Investiu na guerra para vencer este jogo duro entre o bem e o mal, criando nessa raça um novo nascimento totalmente diferente do primeiro homem. Seria arriscado porque este novo homem teria que enfrentar um processo nunca enfrentado, ainda por cima dolorido, consequentemente constituído de muita coragem. Sua missão seria comprar de volta a autoridade que o primeiro homem havia perdido para Satanás. E isso não seria simples porque este comprar não envolvia dinheiro, prata, ouro ou bens. Para isso seria necessário este homem cumprir com todas as leis. Assim ele poderia fazer uma nova aliança em favor do homem. E através dessa nova aliança derrotaria Satanás e o povo seria liberto de suas garras e da escravidão do pecado. Agora, ainda o mistério de cumprir tais leis. A condição imposta seria a perfeição, cumprir e não pecar em nenhuma dessas leis. E como seria se todos os homens nascem com a marca do pecado e a consequência disto é a morte? Bom, para começar, aniquilar o ser humano não era do agrado de Deus. Ele queria todo o homem para si, mas por causa do pecado teve que ser rigoroso, pois o mal obteve vitórias sobre toda a raça humana. Então o Pai escolheu Israel para ser um povo diferenciado. E a diferença deste deveria estar em seu comportamento no servir ao Deus vivo e no esmero em cumprir tais leis. Este povo, vindo a falecer por causa da fé, pertenceria a Deus e somente seria julgado por suas obras. Mas infelizmente milhares já haviam perdido suas almas para Satanás porque havia prazer no pecado. Este sim que é a raiz da árvore, de todos os males. Passaram-se milhares de anos e o povo, mesmo conhecendo as leis, vivia longe dos princípios divinos. Andava perdido como ovelha sem pastor. Deus queria ser somente pai, mas de muitos filhos perfeitos. Mas não era isso que estava acontecendo. Olhando para homens, não havia solução para o pecado e Satanás se realizava com isso. Mas o Altíssimo tinha um antídoto contra ele. Gênesis 3:15, e contra o pecado. Sim, entretanto, providenciar este antídoto seria um grande desafio, contudo, a única esperança. Logo, não fez acontecer, todavia prometeu, Deuteronômio 18:15-19, Atos 7, a solução, enviar um homem, diferente de Adão, um libertador, semelhante a Moisés. Este providenciaria uma liberdade desigual e eterna a esta raça. Assim, por fé, o povo de Israel aguardava ansiosamente o Messias, o ungido, o Cristos prometido. Porém, muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Bom, hoje é quarta-feira, amanhã terei o lançamento do meu livro, Tudo Conforme a Vontade de Deus. Então eu não vou programar vídeo para amanhã nem para sexta-feira. Quem não poderá estar no lançamento poderá acompanhar a live. E quem não pode acompanhar a live poderá olhar então sexta-feira. Então eu já vou desejando tudo de bom para você e eu retorno na segunda com a continuação deste capítulo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim, que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Tudo de bom para você.